8 minutos agora em Campo Grande. A gente encerra hoje a primeira rodada de entrevista com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Na semana que passou, na segunda-feira, nós conversamos aqui com Marcelo Bluma, do PV. Na terça-feira foi a vez de Humberto Amaduti, do PT. Quarta-feira entrevistamos Júnior Mock, candidato ao governo pelo MDB. Na quinta-feira entrevistamos João Alfredo, candidato ao governo pelo PSOL. E encerramos a semana, a sexta-feira, com a entrevista com Reinaldo Azambuja, candidato ao governo pelo PSDB. Hoje está aqui conosco, nos estúdios da CBN, o juiz Odilon de Oliveira, candidato ao governo pelo PDT. Doutor, muito obrigado pela gentileza de atender o convite e falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, sua equipe. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Para mim é um prazer enorme retornar aqui e principalmente para encerrar esse ciclo de entrevista com os candidatos ao governo do estado. E aqui eu estou à disposição para responder as suas perguntas e, logicamente, responder as perguntas da população. Muito bem. Doutor, a gente condicionou para que todos, assim que a gente iniciasse a conversa, a pergunta é: por que o juiz Odilon de Oliveira quer ser governador de Mato Grosso do Sul? O Brasil está eticamente numa situação de desarticulação, de desordem. E Mato Grosso do Sul pertence ao Brasil, logicamente está na mesma situação. E não só a situação ética, de falta de moralidade pública, mas o desenvolvimento econômico, a vida social também das pessoas. Então, nós estamos partindo para a política sem nenhum interesse pessoal, porque disto não preciso, e sem nenhuma vaidade também. A nossa única vaidade é servir ao povo, é colocar o estado do Mato Grosso do Sul num novo rumo, o rumo da decência, o rumo da moralidade, o rumo do desenvolvimento, sempre visando a dignidade da pessoa humana. O senhor tem percebido no eleitor aqui de Mato Grosso do Sul, o senhor tem caminhado já agora a vários municípios, qual tem sido a percepção do senhor em relação ao eleitorado? A percepção de desagrado, de desgosto não só com a situação de Mato Grosso do Sul, mas de desgosto com a situação do Brasil inteiro, principalmente quando se fala em lisura, falta de lisura. Isso é que desgosta o eleitorado. E quando não se tem lisura, isto é, não se tem honestidade na administração pública, e isso se verifica, há exceções, claro, no Brasil, e isto logicamente desmonta, desarticula a pessoa, desarticula a fé, desarticula a esperança da pessoa. E quando se desarticula a pessoa emocionalmente, psicologicamente, a pessoa se torna como um copo que cai no chão e se despedaça. E se não se tem confiança nos administradores, evidentemente vira uma desordem. Doutor Odilon, para além da lisura que o doutor reforça, dessa intransigência moral, né, de não compactuar com questões enfim, que não são republicanas, corrupção, enfim, a gente também precisa, num momento como esse, de propostas, de saídas, porque a honestidade, não pactuar com questões é o mínimo que a gente espera apesar de a gente não ter muito hoje no país, mas é o mínimo que a gente espera de um político. A gente queria começar, então, entendendo, né, que propostas o doutor tem para a saúde aqui de Mato Grosso do Sul. A gente passa por momentos muito difíceis, né, obras paradas, falta de leitos, enfim, são vários problemas que Mato Grosso do Sul enfrenta, assim como outros estados também. Mas que propostas o doutor tem para a saúde aqui de Mato Grosso do Sul? Na verdade, Mato Grosso do Sul, pelo menos nos últimos 4 anos, ele viveu de ilusão. Então, você próprio diz aí, obras paradas, quer dizer, não se cumpriu aquilo que se prometeu para o estado de Mato Grosso do Sul, para a população, na questão da saúde. Praticamente tudo ficou no papel. Por exemplo, a regionalização da saúde. Isso é um primário constitucional. A Constituição manda no seu artigo 198, a Constituição Federal, que a saúde tem que ser regionalizada. Isto é, o Estado de saúde tem que ir ao encontro das pessoas. E isto ficou apenas no papel. Hospitais, por exemplo, sem terminar, e o Hospital do Trauma, por exemplo, que então ficou praticamente no papel, que não funciona. Houve uma inauguração, o atual governador reinaugurou e a coisa não funciona. Então, cumpriu essa meta com relação ao Hospital do Trauma? Claro que não cumpriu. Só se cumpre uma meta quando se consegue prestar determinado serviço ou colocar
determinada repartição, determinado setor em funcionamento efetivo. Nenhuma paciente, nenhuma vaga das 100 que oferece o Hospital do Itamar ofereceria está funcionando. E evidentemente que existe, por exemplo, no Hospital do Trauma tem a participação da União do Estado, e da União e do município também, né? União, Estado e município, mas a menor participação financeira foi a do Estado. E evidentemente que o Estado tem que se responsabilizar também pelo funcionamento, construir, edificar aquela hora, botar tijolo, botar cimento, isso é fácil. Vai deixar o município cuidar sozinho do Hospital do Trauma? O governo do Estado tem que abrir os olhos, assumir a sua responsabilidade nesse sentido. O Hospital Regional de Dourados também ficou só no papel. Cadê a construção do Hospital Regional de Dourados? Foi uma promessa do atual governador. Ficou só no papel também. O Hospital Regional de Campo Grande, eu me lembro bem das promessas, e a internet registra ainda o programa de governo do atual governo, por ocasião da campanha. A ampliação do Hospital Regional de Campo Grande. E os hospitais de Campo Grande recebem pelo menos 20% dos pacientes do interior para internação. Ficou só no papel também. Hospital Regional de Três Lagoas, lançou-se a pedra fundamental, praticamente houve a inauguração da pedra fundamental. E tem outro aspecto também aí. Isto é vivência, isto é experiência ou isto é esperteza para você sair bem na fotografia? Então, a gente cita ainda o Hospital Regional de Corumbá. Eu estive em todos esses locais e verifiquei a questão da saúde. O Hospital Regional de Jardim também ficou só no papel. Então, isso é só promessa. E o povo está cansado de ilusão. O que se reclama mesmo é problema de corrupção, falta de postura na administração pública. O que se reclama, juntamente com isso, é a falta de cumprimento de metas, de deveres. Há um princípio constitucional, aliás, vários princípios constitucionais. Um deles é o princípio da eficiência, e no princípio da eficiência estão embutidos outros princípios: redução de custos, priorização. Então, a saúde não foi priorizada de maneira alguma. Temos que efetivar a regionalização, simplesmente efetivar, porque não saiu do papel. Polos, criação dos polos nas cidades grandes, isso, como eu citei aqui, eu relacionei, isto não funcionou, ficou no engodo. A gente tem percebido também, o senhor tem feito uma avaliação do atual governo, nesse momento acabou de fazer, até colocando como ilusão. Recentemente o senhor publicou na sua página na internet uma nota, uma reportagem, considerando que as ações de governo do atual governador Reinaldo Azambuja são eleitoreiras. Deve ser o mote da campanha, doutor? O mote da campanha nossa é o desenvolvimento econômico. Logicamente, como diz a Constituição Federal, com justiça social, isto é, visando a edificação da cidadania, visando a edificação da dignidade do ser humano. Não adianta se construir arranha-céus, não adianta se construir, forrar o estado só de asfalto, se não existem pessoas empregadas, isto é, com dignidade, para andarem por sobre aquele asfalto. O mote da nossa campanha é a moralidade pública, o desenvolvimento econômico e a relevância da administração, o papel da administração na direção do ser humano. Este é o mote. E com que olhos o doutor vê a questão da educação? Com que olhos o doutor vê a questão da educação? A questão da educação é outra coisa que ficou. Nós temos aqui uma síntese do nosso programa de governo. E a pessoa pode ter acesso ao nosso programa de governo através do site do meu blog, juizodilon.com.br. Questão da educação. Eu conheço todas as escolas municipais de Campo Grande, 96 escolas CENF e tal. Nós estamos falando aqui de governo do estado, mas a educação é uma coisa só. Apenas há uma divisão. O estado cuida de uma parte, especialmente do nível médio, mas ele tem que se importar também com o ensino fundamental, é evidente. E já estive em cada escola pelo menos 2 vezes, então eu conheço a realidade, conheço pelo menos metade das escolas estaduais, através de um programa de palestra que eu desenvolvo há vários e vários anos. E como é que o senhor avalia? E eu avalio as escolas estaduais. Primeiro, há uma necessidade de uma modificação física nas escolas, há uma necessidade imperiosa de se adaptar.
gradualmente as escolas em tempo integral. Tempo integral, escola de tempo integral tem várias finalidades. A primeira finalidade é formar melhor o ser humano. O senhor defende isso? Eu defendo isso. Meu programa é essa. Um dos esteios do meu programa de governo com relação à educação é isto. Tem verba para isso? O senhor já verificou isso? É evidente que tem verba para isso. O problema é priorizar. Por exemplo, não se edificar por exemplo, um aquário do Pantanal, que não tem futuro nenhum aqui para o nosso estado, quando as pessoas estão desempregadas e quando as escolas estão em situação muito ruim. E ainda na parte escolar, o pessoal administrativo ganha uma miséria, é um salário mínimo, o pessoal que cuida das escolas. O salário de professor aqui não é um dos melhores do Brasil também, 3.593 é o piso salarial. Há estado como o Maranhão, por exemplo, que é governado por um juiz federal, 5.750 é o piso salarial, é o valor que ganha o professor lá em média. Então nós temos que fazer muita coisa. Outra coisa que tem que se fazer nas escolas é profissionalizar o nível médio. 16 anos tem um jovem, idade mínima para o trabalho. Vai numa empresa, a empresa exige o quê? Experiência. Experiência como? Se a própria lei não permite o trabalho com idade de 15 anos de idade. Portanto, a única solução é profissionalizar o nível médio. Aí ele já sai, evidentemente, com uma chance de ter um emprego. O estado de Mato Grosso do Sul tem algumas escolas estaduais que são um arremedo de tempo integral. Na verdade, eu conheço essas escolas, não tem nada de tempo integral ali. Tem que ter esporte, tem que ter lazer, tem que ter cultura, tem que ter comida, alimento para as pessoas, senão os alunos não vão permanecer naquela escola, que seria de tempo integral. A gente, na sequência, doutor Odilon, a gente gostaria de saber como é que o senhor avalia e quais são os seus planos, quais são as suas metas para o agronegócio aqui no nosso estado. O agronegócio, ele, não há dúvida nenhuma de que ele impulsiona o desenvolvimento econômico do país. É uma cadeia produtiva que tem que ser levada completamente em consideração. Agora, o primeiro passo para se resolver o problema, e isso é objeto de reclamação unânime: malha viária. Não existe malha viária no estado. Mesmo o Fundersul arrecadando? Mesmo o Fundersul precisa de uma revisão, e quando eu assumir o governo, se Deus quiser, se eleito for, a primeira coisa que vou fazer é uma auditoria no Fundersul. O Fundersul arrecada por ano em torno de 650 milhões de reais. O senhor acha que esse dinheiro não é bem aplicado? Eu acho que esse dinheiro não é bem aplicado. Quer dizer, a gente não pode ver do achismo. Tá. O que eu tenho certeza absoluta é que não existe transparência. Tá. Então nós temos que rediscutir o Fundersul em toda a sua extensão. A arrecadação, a parte financeira, a fase financeira, que é a fase de aplicação, e discutir não só o governo do estado, tem que discutir isso. O governo do estado com os contribuintes, quem paga o Fundersul. E também as prefeituras, que as prefeituras, os municípios recebem 25% do Fundersul. Então, a gente vai na área rural, ponte caindo aos pedaços. As estradas todas cheias de buraco. E segurança não tem. Nem tem segurança nenhuma. Tem que se criar um policiamento e se oferecer segurança à classe rural, não só ao grande produtor, o agronegócio, mas também o médio e o pequeno. E tem que estimular a redução de custos. Se você der estrada para o agronegócio, você tem uma redução de custos, não é? Com o transporte, o escoamento daquela carga. Se você der ponte, é a mesma coisa, mas tem que ter segurança. Uma outra coisa, a agricultura familiar. Eu sou procedente da agricultura familiar porque eu fui assentado. Até 16, 17 anos de idade eu fui assentado lá no estado de Mato Grosso. Então eu conheço muito bem essa situação. A agricultura tem que ter também linhas de créditos, de financiamento, senão não vai para frente. E nós temos que, evidentemente, incentivar, sim, o furtos de veículos, furtos de equipamentos agrícolas. Isso tem sido uma constante, furto de gado, não há segurança nenhuma. Tem que ter uma espécie de uma polícia rural comunitária. Aproveitando que o doutor citou essa questão da segurança, e esse é um dos assuntos pelo qual o doutor é mais conhecido, até não só aqui no estado, mas no país inteiro,
Nós temos um problema sério em Mato Grosso do Sul, o doutor bem sabe, é especialista nisso, combateu isso, tentou pelo menos, né, a vida inteira, mas o atual governador ficou até conhecido há alguns meses por falar, ainda mais em alusão ao caso da Marielle, dizendo que a questão da fronteira era uma questão que o país, que a União deveria cuidar, deveria ser responsabilidade exclusivamente da União, por meio do Exército. O que o doutor acha de estratégias para a gente proteger as nossas fronteiras e proteger o nosso Estado, consequentemente, já que nós fazemos fronteira? Nós temos que fazer uma leitura da fronteira sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto é o da segurança nacional. Isso pertence à União Federal, essa responsabilidade, através das Forças Armadas e com a participação de cada brasileiro. Depois tem o aspecto do desenvolvimento econômico. E a fronteira, ela está completamente desprezada, desconsiderada sobre esse aspecto, industrialização e assim por diante. E o outro aspecto é o aspecto da segurança pública. O Estado jamais pode dizer, pode afirmar, sob pena de estar cometendo leviandade, que a segurança pública de fronteira tem que ser feita pela União Federal. E o governo do Estado, toda vez que é questionado a respeito de segurança pública aqui no estado de Mato Grosso do Sul, ele joga responsabilidade para a União Federal. E, inclusive, faltando com a verdade quando fala que sustenta 7.000 presos federais por tráfico. O Brasil inteiro, e eu fiz as contas, está nos dados do Ministério da Justiça, tem apenas 4.475 presos federais por tráfico. Então, aí já começa a falta de verdade. O que nós temos que fazer com a fronteira mesmo é o Estado assumir a responsabilidade dele. A União tem que cuidar dos crimes federais na fronteira, é o tráfico internacional, mas o Estado também tem que assumir e combater o tráfico internacional também. O maior interessado não é a União no combate ao tráfico internacional, inclusive no combate ao contrabando também. Por que o senhor acha que isso não é feito hoje? Não é feito nada na faixa de fronteira. Nós temos o Departamento de Operações de Fronteira, o DOF, que é a Polícia Dita Especializada de Fronteira. O DOF, eu assisti à inauguração do DOF, no ano de 1989. A quantidade de policiais que tem no DOF hoje é a mesma quantidade de policiais que tem quando foi inaugurado o DOF. Essa é a verdade. Agora, outra coisa, tem que se desenvolver a fronteira. Polícia Militar, PM no Estado, a previsão do Estado, do próprio Estado, é de 8.500 homens. Tem 4.500 policiais militares fazendo policiamento no estado de Mato Grosso do Sul. Polícia Civil também pela metade. E o serviço de inteligência não funciona, nós temos que ativar. Eu trabalhei durante mais de 30 anos como juiz federal, sempre ligado ao serviço de inteligência da Polícia Federal. O CISFRON não está funcionando. O CISFRON não está funcionando, é de responsabilidade da União. Agora tem os projetos de segurança de fronteira, segurança e desenvolvimento. Programas criados pela União Federal, com a participação, evidentemente, dos estados. Só que os estados de fronteira, 2 das mais violentas cidades do Brasil se encontram em Mato Grosso do Sul, Paranhos e Coronel Sapucaia, onde eu já estive. Então, o que tem que fazer na segurança pública é tudo tem que ser feito na segurança pública. Na verdade, nós não temos segurança pública aqui no estado, de maneira alguma. E nós temos que criar também, uma proposta minha, uma central de conciliação em cada delegacia de polícia. São 132 crimes no Código Penal de pequeno potencial ofensivo. Isto vai para a justiça e entulha a justiça e termina prescrevendo no papel, fica só no papel. Então, criando uma central de conciliação, resolve-se isto na própria delegacia, especializar um escrivão em conciliação. O sujeito levou um tapa no rosto numa briga, levou. Quanto é que tu quer de indenização? Fulano paga, quer R$500, você paga 400, faz um termo daquele ali, ajusta aquilo ali. Incluiria pequenas quantidades de droga? E também pequenas quantidades de droga, poderia incluir também. No meu projeto, seriam os crimes até 5 anos, no máximo apenas 5 anos. Apenas menos de 1 ano até 5 anos. Não entraria em conflito com a legislação federal? Não entra em conflito com a legislação federal. E não precisa nem de legislação federal. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que as delações premiadas englobam delitos de alto poder destruidor, de alto potencial ofensivo. Não estimularia o crime? Não. Os próprios delegados de polícia, diz o Supremo Tribunal Federal, podem fazer acordo de delação premiada. Se eles podem fazer acordo de delação premiada,
os crimes de alto poder de dano, porque não pode fazer um termo de acordo para o juiz homologar, num termo, por exemplo, de desentendimento de vizinho, uma briga de trânsito e assim por diante. Isso não estimula. Pelo contrário, a conciliação, ela apazigua os ânimos daquelas pessoas que estão envolvidas naquele evento. Para evitar, deixa eu ver se eu entendi, doutor Odilon. No seu projeto, na sua visão, um pequeno traficante que é pego com uma pequena quantidade de droga, de cocaína, de maconha, o senhor então defende que ele poderia fazer um termo de ajustamento de conduta na própria delegacia e ser liberado? Se for para o consumo, sim. Se for para o uso próprio dele. Se for para a venda, para a comercialização, não, porque aí a lei impõe que a pena mínima seja de 5 anos, não é? O senhor defende que até 5 anos? Não, 5 anos é a pena máxima. Tá. Suponhamos o crime, a legislação estabelece o mínimo e o máximo, pena de 1 a 2 anos, de pequeno potencial, ou pena de um estelionato, por exemplo, alguém engana alguém. Eu considero então que isso poderia ser resolvido pelo próprio delegado? Pelo próprio delegado, ali na delegacia de polícia, fazer um acordo. Quem tem que resolver não é o delegado, as partes que tem que resolver, ali tem que haver uma conciliação, tem que haver um entendimento. Aí você vai desafogar o Ministério Público e vai desafogar também o Judiciário, para que o Judiciário cuide das questões de maior complexidade. Doutor, a gente tem escutado de algumas pessoas que este ano está havendo uma judicialização das eleições. O senhor concorda com isso? Qual que é a sua visão? Eu não gosto de criticar instituição nenhuma, não é? Eu gosto de criticar a pessoa, certo? Quando a pessoa não cumpriu o seu papel. O judiciário, ele não está praticando ou sendo destinatário dessa judicialização. Acontece o seguinte, o judiciário, para funcionar, ele tem que ser provocado. Se alguém provoca, ele tem que funcionar. Então, muitas questões exatamente vão para o judiciário, e agora tendo questões com relação às eleições, mas o judiciário for adequado para se fazer isso. Então, eu não critico o judiciário por a alegada questão da judicialização de questões eleitorais. Eu queria falar já um pouquinho de política. Claro, vamos lá. O doutor ficou satisfeito com o arco de alianças concretizado pela chapa do PDT? A gente sabia que no começo a vontade era que fosse, enfim, mais partidos, quanto mais, claro, dependendo da qualidade, melhor. Mas me parece que o PDT não conseguiu realizar todas as coligações que gostaria. Isso procede? Não, a primeira condição que eu pessoalmente impus desde o começo, eu não quero andar nem na campanha, nem na execução do governo com pessoas envolvidas com corrupção. Isso dificultou tremendamente as alianças. O senhor conseguiu isso? Nós conseguimos, sim, nós conseguimos. E conseguimos fazer aliança com 3 partidos. Quer dizer, nós temos o PDT, temos o PRB, temos o Podemos e temos um outro partido que é um partido que supera todos os outros, chamado Povo. Então a nossa aliança fundamental é exatamente com o povo. O senhor vai fazer um discurso então dizendo que quem está com o senhor não está envolvido em corrupção? Quem está conosco... Você tem tranquilidade para isso? Eu tenho tranquilidade. Quem está conosco não está envolvido em corrupção. Então essa é a tranquilidade, esse é o requisito. Aliás, isso é o mote, não é o mote, só o mote. Não é só este o mote da nossa campanha. Isso é o mote do povo brasileiro, manifestação do povo brasileiro. A gente vê na televisão. Qual é o país que você quer? Eu quero um país com boa qualidade na educação, qualidade na segurança, qualidade disso, qualidade naquilo. Mas no fundo aquela pessoa está pensando que se houver desmando e se houver corrupção, principalmente corrupção, não se tem nada disso. Então, na verdade, as pessoas reclamam mesmo da roubalheira que se estabeleceu nesse país, de cima embaixo, ladrões, não precisa nem citar, até por questão de elegância os nomes das pessoas, porque a imprensa cita diariamente quem está preso, quem não está preso, quem poderá ser preso por corrupção. Isso aí é uma coisa, seria uma repetição desnecessária. Mas por ocasião da existência da senadora Simone Tebet, o PDT chegou até a adiar o registro da candidatura com a intenção de angariar alguns partidos que estão ainda coligados com o MDB. Isso não deu muito certo, né? Não, no PDT não chegou a adiar o registro de candidatura porque o PDT chegou a adiar o registro de candidatura por conveniências outras. Quer dizer, finalização do programa de governo, consecução de documentação, completar a documentação dos candidatos e assim por diante. Agora, eu não quero dizer que todos os partidos políticos que não estão com o PDT sejam partidos envolvidos com corrupção. Eu não digo isso. O Brasil tem
mais de 30 partidos políticos, pelo menos uns 15 partidos, 20 partidos, eles são partidos limpos. Existem muitos partidos limpos. Doutor, recentemente o senhor perdeu um grande apoio. O senador Pedro Chaves desistiu da candidatura ao Senado, estaria junto com o senhor. O senhor demonstrou, através de uma nota, que não gostou muito da atitude dele? Não, Pedro Chaves seria uma grande aquisição, claro. Agora, eu não fiz nenhuma manifestação pública sobre a desistência de Pedro Chaves. O que eu venho fazendo periodicamente para acabar com a onda de publicações, de veiculações, de boatos sobre desistência minha. Desde quando eu resolvi entrar na política, possíveis adversários políticos começaram a espalhar pelo estado todo que eu desistiria, como se eu fosse pessoa que desistisse diante de dificuldade. E então eu tenho publicado seguidas manifestações nesse sentido. Agora, a manifestação que eu publiquei, ela não cita sequer o nome do senador Pedro Chaves, de maneira alguma. Agora, a imprensa é que tem relacionado isso ao Pedro Chaves. A imprensa faz a leitura que convém, vamos dizer assim. A imprensa faz a interpretação livre dela. Eu aprovo completamente a liberdade de imprensa. Agora, eu não publiquei nota para atacar Pedro Chaves. Aquele tipo de nota eu tenho publicado, repito, desde o começo do ano, eu manifesto. Mas essa nas foi redes um pouco sociais. mais forte, doutor. Um pouquinho mais forte. As palavras. Um pouquinho mais forte. E a ocasião também. Um pouquinho mais forte, isto é, para servir de remédio ou de calmante para aquelas pessoas que insistem em dizer que eu sou homem de desistir no meio do caminho. E eu nunca desisti nem diante de bala, quanto mais desse tipo de ataques. São ataques que não levam a nada, esse tipo de boatos. A gente pode constatar hoje aqui que o senhor está bem mais político que antes. Parabéns. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor vai ter 1 minuto mais ou menos de tempo de televisão. O PMDB vai ter mais de 2 e o PSDB 4 minutos. O senhor vê isso como desvantagem? Como é que o senhor pretende tirar proveito desse tempo curto que o senhor vai ter? É evidente que a legislação ela beneficia quem tem dinheiro. Por exemplo, quem vai se candidatar ao governo do estado. O governo do estado aqui, cada candidato de Mato Grosso do Sul pela população pode gastar até 5.600.000. Eu não tenho nem os 600 mil para gastar. Como é que o senhor pretende pagar as contas da campanha? Não vou gastar nada. Agora, o tempo de televisão, logicamente, prejudica. Então, a eleição, as normas existem este ano para privilegiar aqueles que já são privilegiados pela vida. Eu sou privilegiado pela vida também. Uhum. Porque eu vim de assentamento e sou privilegiado também, sobretudo pelo reconhecimento público nacional em torno do meu trabalho, em torno do meu passado. Agora nós temos as redes sociais, e as redes sociais, no meu entender, elas serão a grande vantagem, o grande caminho para a propaganda eleitoral. O tempo de televisão a gente vai enxugar bastante e nós vamos simplesmente dizer a verdade sem criticar ninguém. Agora fiquei curioso. O senhor falou que não tem nem 600 mil para fazer a campanha. Uma campanha para o governo custa bem mais que 600 mil. Como é que o senhor pretende fazer a sua campanha? A nossa campanha é uma campanha pobre. Só que a nossa campanha, ela é uma campanha que está sendo feita e tendo uma boa receptividade pelo povo no estado todo. As pessoas me abordam na rua, não sou eu que abordo as pessoas é que me abordam. O senhor é o juiz fulano de tal, que eu vi na televisão? Sim, sou eu. Dá um toque, dá um abraço, uma fotografia e tal. Isso daí, evidentemente, que supera qualquer riqueza material, certo? E outra coisa, nós abrimos a nossa vaquinha eletrônica. Como é que tá você que está me ouvindo aí, me vendo aí, nossa vaquinha eletrônica é fundamental para nós. E a gente vai receber também dinheiro do fundo partidário, não é? E você tem o valor já? Não, nós não temos o valor aí. Nós estamos com as contas abertas esperando que venha o dinheiro de Brasília. Mas nós vamos fazer a nossa campanha carregando uma bandeira. E é aquela bandeira que vai tremular não só pelo meu coração, pelo batimento do meu coração, mas pelo batimento dos corações de toda a população de Mato Grosso do Sul. E aí sim é que está o recurso. Uma pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos é em relação a autofinanciamento. A lei permite. Atualmente, o doutor pretende usar dinheiro próprio para a campanha? Eu não tenho dinheiro para usar. O único dinheiro que eu tenho são 3 casas. É a casa onde eu moro, que eu passei 15 anos fazendo. Tem um escritório que eu fiz para os meus filhos, que eu financiei e paguei também com a economia do meu salário. Tem uma casinha em Cuiabá que eu comprei para 2 irmãos que são pobres. Dividi a casa no meio e cada um mora numa parte. E tem a minha aposentadoria. Então eu estou gastando dinheiro da minha aposentadoria. E deve ter uma poupançazinha que eu já peguei uma parte de uns 150 mil reais que eu declarei no TRE. Só isso de dinheiro que eu tenho como pessoa.
Muito bem, são 9h44. Nós estamos conversando com o doutor Odilon de Oliveira. Doutor Odilon, nessa parte final, agora a gente deixa o microfone da CBN aberto para que o senhor possa fazer suas considerações, mandar o seu recado e concluir a sua participação conosco hoje aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o estado de Mato Grosso do Sul está ruim, como estão ruins economicamente vários estados. Agora, eu gostaria de observar que tudo é uma questão de gestão. A Constituição, ela estabelece, não só a federal, mas a estadual também, claro, ela estabelece os princípios. É o princípio da lisura, o princípio da honestidade. E também um outro grande princípio, que é o princípio da transparência. Na governadoria, no palácio que todo mundo conhece aqui, no Parque dos Poderes, eu ganhando as eleições e vou ganhar as eleições, haverá uma porta sempre aberta. Aquela porta terá o nome de transparência. Isto é, o povo terá que participar do meu governo. O povo conhecendo o que tem ali dentro, o que se faz ali dentro, e o povo sugerindo, evidentemente. Agora, Mato Grosso do Sul foi até um estado privilegiado nos últimos 4 anos com relação a dinheiro que recebe da União, uma fortuna de emendas parlamentares. E onde está a segurança pública, onde está a saúde pública? 2015, o estado recebeu 1,7 bilhão, depósitos judiciais. Para onde é que foi esse dinheiro? É preciso que tenha uma explicação. Cadê a transparência? 2016, no ano seguinte, o estado rolou uma dívida de 600 milhões de reais. E quem é que vai ter que pagar isto? O povo, representado pelo próximo governador. Depois, em 2017, rolou mais 740 milhões de reais, deixou de pagar. Quem vai pagar isto? O povo, a partir do ano que vem. Então, minha gente, além disso, em 2017, todo mundo sabe disso, o governo do estado passou a mão em 382 milhões de reais da Previdência. Quer dizer, quebrou literalmente a Previdência Social. E como é que vai fazer com isso? Como é que vai pagar? Como é que você que é servidor público vai se aposentar? Como é que onde você vai achar a pensão? Você que é viúva, você que é dependente? 2017, 2015 a 2017. Empregos aqui no estado, mais de 17 mil empregos. Para ser preciso, 17.560 pessoas ficaram sem emprego. Não sou eu que digo isso. Isso é o IBGE que diz isto. Depois nós tivemos também um aumento muito grande aqui do desemprego, aliás, até o emprego, mas na informalidade, principalmente de empregados domésticos, depois dessa reforma trabalhista. E quem foi que ajudou a aprovar a reforma trabalhista? Exatamente o PSDB. Ele que aprovou. Bom, diretriz, nós temos que estabelecer diretriz para proteger nossos 15 bilhões de reais. É o orçamento que o estado vai ter em 2019, a primeira diretriz. O combate à tolerância zero à corrupção. Corrupto tem que ir para o crematório da vida política e não voltar mais. Segundo, nós temos que desestimular a grande sonegação. O estado de Mato Grosso do Sul é um grande sonegador. Nós temos que desestimular. O papel do estado é orientar, é incentivar, e por falar em incentivar, nós temos que dar incentivos fiscais para grande empresa, média empresa, pequena empresa, mas sem propina, sem corrupção, sem que eu me torne sócio oculto da empresa. Nós temos que estabelecer essas diretrizes, desburocratizar, trabalhar em conjunto com os municípios, redução de custos, não só na administração, mas também na iniciativa privada. E eu quero agradecer imensamente a CBN, quero agradecer ao Otávio e a sua equipe, quero agradecer quem está nos vendo e nos ouvindo. Nós chegamos aqui para mudar radicalmente. Só que eu não posso mudar sozinho. Eu tenho que mudar com vocês. Um grande abraço. Não poderia terminar esse nosso bate-papo aqui, doutor Odilon, sem fazer novamente aquela pergunta, até para eu saber. O senhor esteve aqui recentemente e disse que venceria no primeiro turno. O senhor ainda reafirma essa vitória no primeiro turno ou o senhor considera uma nova possibilidade? A gente tem encontrado muitos mecanismos digamos assim, de resistência a essa tendência. Na verdade, as pesquisas vêm indicando desde dezembro, eu tenho liderado todas as pesquisas desde o mês de dezembro. E o crescimento das pesquisas, da minha liderança nas pesquisas, vinha indicando uma tendência para o primeiro turno.
E mecanismo de resistência. A gente tem encontrado um peso da máquina estatal e temos encontrado também mídias sociais sem escrúpulos. Nem todas as mídias sociais são sem escrúpulos. Isso pode atrapalhar uma vitória? Isso logicamente nos atinge, a gente tem que rebater esse fake news. Mas o peso da máquina. E outra estratégia também foi a coligação com diversos partidos, exatamente para tocar a eleição para o segundo turno. Mas se não houver efetivamente essa tendência de se ganhar no primeiro turno, nós iremos ganhar no segundo turno, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Conversamos hoje com o doutor Odilon de Oliveira, candidato ao governo pelo PDT.